Olá meus dinossauros geneticamente modificados. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo pro canal. Eu sinto muito por não trazer nenhum vídeo novo, pois eu estava tendo uma semana difícil. E para me desculpar, eu resolvi criar um vídeo solo sobre um dos meus saurópodes favoritos, e também o favorito de muitos fãs da franquia. O apatossauro, conhecido como lagarto falso. O apatossauro é um dos mais famosos entre os gigantes comedores de plantas jurássicos. Era um saurópode, membro de uma raça de enormes dinossauros de pescoço comprido. Tinha mais de 2 ônibus escolares e pesava até 4 elefantes africanos machos adultos. Durante anos, um corpo de apatossauro ficou com a cabeça do camarassauro na ponta do pescoço. Este foi nomeado brontossauro e foi um dos dinossauros mais populares por muitos anos. Em 2015, o gênero Brontosaurus foi revivido e várias espécies de apatossauros foram renunciadas ao gênero Brontossauro. O apatossauro é um membro bastante típico da família Diplodocídeo: pescoço longo, pernas semelhantes a pilares, cauda longa e afilada e tamanho enorme. Tinha, como os outros membros da família, dentes em forma de cavilha e uma cabeça que parecia muito pequena para uma criatura tão grande. Comparado ao Diplodocus, o apatossauro possui um pescoço mais curto e grosso e um corpo maior e mais pesado. Há muita especulação sobre o quanto essas criaturas precisavam comer e como uma cabeça tão pequena poderia ingerir comida suficiente para alimentar um corpo tão grande. Alguns cientistas afirmaram que essas criaturas enormes e de cabeça pequena precisariam comer todos os momentos de vigília para fornecer comida suficiente para manter vivo um corpo tão grande. O apatossauro parecia ter todas as adaptações necessárias para uma alimentação contínua. Apesar de parecer indefesa, além do seu tamanho imenso, a cauda do apatossauro era uma arma formidável. Era como um chicote gigante, e podia se quebrar com força suficiente para quebrar ossos de terópodes atacantes, como o alossauro ou o ceratossauro. Cronometrado bem, ele poderia matar um alossauro adulto com um golpe na cabeça, ou causar ferimentos graves depois de atingir os lados do terópode, a fim de facilitar o processamento de alimentos, que não eram capazes de mastigar com os dentes. O apatossauro provavelmente engoliu pedras que mantinha em uma moela semelhante à encontrada em uma galinha. As fibras duras da planta passavam o tempo na moela ensopada e moídas pelas pedras. Segundo informações do Dinosaur Protection Group, o apatossauro foi originalmente planejado para ser uma atração para o Jurassic Park na Ilha Nublar. Mais de 57% de seu genoma foi concluído em 1993. Infelizmente, isso foi suspenso após o desastroso incidente na Ilha Nublar. O apatossauro foi recriado pela Ingen para o Jurassic World da Massa-Rami Global Corporation, seu novo zoológico de dinossauros. Apatossauro tem pele cinza com listras azuis escuras e bronzeado escuro na parte inferior do ventre e em partes do rosto. Muito parecido com o Brachiosauro clonado, ele mastigava sua comida ao contrário do Apatosaurus original. Não possuía espinhos especulativos que possivelmente desciam pelas costas e tinha uma estrutura mais leve em seu corpo. Seus rebanhos vivem no Vale dos Galilimimos, na Girosfera e no Cruzeiro Cretáceo, ao lado de Stegosaurus, Microceratus e 100 outras espécies pré-históricas. Alguns dos jovens também viviam no mini-zoológico Gigantes Gentis. Durante o filme o Indominus Rex atacou 6 apatossauros durante seu tumulto, matando todos. O Ingrad e Claire e Derin encontraram esses apatossauros e confortaram o dinossauro ferido, estabelecendo-a quando ela tentou se levantar, sobre a qual morreu em paz. A morte de uma criatura tão inofensiva e dócil causou muita tristeza a Claire, que foi misturada com horror quando descobriram os 5 mortos. A descoberta desses apatossauros fez o perceber que o Indominus estava caçando por esporte. Recentemente eu reassisti novamente Jurassic World e Jurassic World Fallen Kingdom e comecei a estudar os comportamentos dos apatossauros deste universo cinematográfico. Analisando, eu especulo que esses animais possuem DNA de asnos, que alterou seu comportamento.
e seus movimentos são lentos e parece que eles nunca têm pressa, mas quando lhes é dada a oportunidade, demonstram ser muito dispostos e capazes de resolver problemas complexos. Além disso, têm uma grande memória, o que lhes permite lembrar de lugares e rotas por onde seguiram há tempos. E provavelmente DNA de elefante. É claro que é o maior mamífero terrestre do planeta e, atualmente, há duas subespécies, o africano e o asiático, e esse DNA provavelmente resultou para o grande tamanho do apatossauro. Durante os acontecimentos do livro de Jurassic Park, o apatossauro é o primeiro dinossauro que a equipe encontra. Depois que os visitantes chegam à Ilha Nublar, eles podem ver um rebanho de apatossauros na lagoa. Suas vocalizações eram como a trombeta de um elefante. O rebanho de apatossauros é composto por 17 membros. O rebanho vive na lagoa, apelidada de Pântano Saurópode, lado a lado com os hadrossauros e as maiasauras. Quando Gerardinho, Eli Sattler e Gennaio estão dirigindo pela lagoa até o assentamento, o rebanho de apatossauros estavam atravessando a estrada. O Dr. Harding explica que animais menores ou filhotes podem se assustar com o rugido registrado de T-Rex, mas não apatossauros. Ele também diz que o apatossauro tem uma visão anfíbia baseada em movimento. Apenas 12 apatossauros são deixados no final do romance. Os restantes são todos mortos no atentado Napalm, juntamente com o resto dos dinossauros. Na época dos eventos de The Lost World, o apatossauro também recuperou a capacidade de se reproduzir. O rebanho de apatossauros vive no Vale do Rio, no centro da Ilha Sorna. O rebanho de apatossauros vive em simbiose com o rebanho de Parasaurolophus, que fica próximo ao rebanho de apatossauros para proteção. Os Parasaurolophus têm cérebros maiores e, portanto, uma visão muito melhor do que o apatossauro, permitindo que eles avistam os predadores muito mais facilmente. De acordo com o Dr. Richard Levine, eles usam suas grandes caudas para defesa, como mostrado quando Sarah e Kelly estão tentando pegar o raptor que levou a chave da gaiola de Arby, e tem pescoços longos para equilibrar as caudas longas, inclinando a cabeça para frente. Portanto, não precisa de um coração grande para bombear sangue para a cabeça. Esse tipo de simbiose entre herbívoros grandes e menores realmente existia na era dos dinossauros. Se esse comportamento foi determinado geneticamente, é compreensível que esse comportamento tenha evoluído tão rapidamente na ilha. No entanto, apatossauros e Parasaurolophus são originários de diferentes períodos. Embora esse comportamento pudesse ser aprendido, se o apatossauro soubesse que, se o Parasaurolophus fizesse uma chamada e os carnívoros aparecessem, eles seriam capazes de reunir os dois. O apatossauro é um dos dinossauros que mais aparecem em quase todos os jogos. Podemos avistá-lo no Jurassic Park 3 Park Builder. Também estava programado para aparecer no Jurassic Park Operation Genesis, mas foi deletado e substituído pelo Camarasauro. Aparece no Jurassic World The Game, Lego Jurassic World, Jurassic World Alive. E finalmente no Jurassic World Evolution. O apatossauro aparece na linha com base no filme Jurassic World: Fallen Kingdom, como parte do sortimento de mini-dinos da linha. Esta é a primeira vez que apareceu fisicamente em qualquer conjunto de brinquedos do Jurassic Park. No roteiro de Jurassic Park, o apatossauro é listado como um dos embriões que Dennis Nedry rouba na cena 49. No storyboard de Jurassic World, o relativo Diplodocus deveria aparecer antes do apatossauro ser escolhido. Existe uma arte conceitual para Jurassic World que descreve um desenho inicial do Indominus Rex atacando um apatossauro de pele verde, sugerindo que deveria haver uma cena que mostrasse o ataque do Indominus ao rebanho de saurópodes, em vez de essa ação ocorrer. O garoto que abraça o pequeno Apatosaurus no Jurassic World é interpretado pelo próprio filho de Bryce Dallas Howard, a atriz que interpreta a personagem, Claire Dearing.
As vocalizações do apatossauro no Jurassic World são os mesmos sons dos braquiossauros no Jurassic Park 1 que foram reutilizadas, enquanto a do Jurassic World Reino Caído teve efeitos sonoros originais, provavelmente devido ao retorno do braquiosauro. O Mamequesauro, que estava ausente no Jurassic Park 2 O Mundo Perdido, quase teve o seu papel perdido, com o apatossauro tomando seu lugar, mas isso não aconteceu. Pelo menos 4 apatossauros foram capturados para serem vendidos e foram vistos pela última vez escapando da mansão Lockwood ao lado de muitas outras espécies de dinossauros. Até hoje não sabemos onde essas espécies podem ser localizadas, mas sabemos que alguns foram resgatadas, e não devemos nos preocupar com a extinção desse saurópode, não por enquanto, e é muito provável que poderíamos ver uma manada desses animais novamente em Jurassic World 3.